Naquele dia, eu sentei à mesa como sempre fazia. Meus joelhos doíam, mas eu não queria incomodar. A mesa já estava posta, os pratos servidos, o meu, separado, um potinho de plástico, raso e sem talher. Quando eu abri, o cheiro me acertou, em cheio. Um cheiro que eu conhecia, mas não da cozinha. Era forte, estranho e familiar. Levei os dedos, provei devagar. Senti a textura, o gosto, e o mundo parou. Era ração, comida de cachorro, misturada com arroz branco. Fico aquilo, sem entender se era um erro, uma brincadeira, ou se eu realmente tinha deixado de ser gente naquela casa. Foi aí que ouvi a risada dela. E ele só abaixou a cabeça. Você quer saber como alguém tem coragem de fazer isso com a própria mãe? Fica comigo até o fim, porque isso foi só o começo. Você sabe o que é ser tratada como um incômodo? Como um peso que a família prefere empurrar para longe? Pois é, essa é a minha história. E se você tiver um tempinho para me ouvir, talvez, no fim, entenda por que ainda estou aqui, tentando juntar os pedaços do que sobrou de mim. Meu nome é Esther, tenho 70 anos, e fui expulsa da minha própria casa, porque a minha nora não gostava do meu cheiro. Não, você não leu errado. Não foi porque eu briguei, não foi porque fiz algo de ruim. Foi pelo cheiro, um cheiro que veio com a idade, com as pomadas para as dores, com os cremes para as feridas que o tempo deixou. Tudo começou devagarinho, como uma porta que vai fechando e a gente nem percebe. Eu morava com meu filho Rogério e com a esposa dele, Juliana. Quando ele me chamou para morar com eles, uns 3 anos atrás, eu pensei que tinha vencido na vida. Era meu filho dizendo: "Vem, mãe, a gente cuida da senhora agora." No começo foi bom, a gente jantava junto, eu cuidava dos netos, contava histórias de quando tudo era mato e estrada de terra. Eles riam. Eu fazia bolo, lavava umas roupinhas, sentia que ainda era útil, sabe? Mas o tempo foi esfriando as coisas. A Juliana começou a implicar com umas coisas pequenas. "Mãe, não precisa usar essa pomada dentro de casa. O cheiro é muito forte." "Mãe, essa blusa precisa ser lavada. Está com cheiro de guardado." E eu fui tentando agradar. Tomava banho cedo, lavava minhas roupas mais vezes. Mas o corpo da gente, quando envelhece, tem seus cheiros. Cheiro de pomada, de remédio, de idade. Cheiro de quem viveu. Um dia, ouvi uma conversa no corredor. Eles não sabiam que eu estava acordada. Juliana disse assim: "Rogério, eu não aguento mais. A casa inteira cheira a ela. Eu não consigo mais dormir." Meu filho ficou em silêncio. Depois disse: "Eu vou conversar com ela." Conversar. A conversa veio 3 dias depois. Ele entrou no meu quartinho, puxou uma cadeira e disse: "Mãe, a gente está pensando em te colocar num lugar melhor, um lar, com cuidados, enfermeiros." E eu respondi: "Mas eu estou doente, meu filho?" Ele desviou o olhar e falou: "Não é isso. Mas a senhora merece mais conforto. Aqui a gente tem criança pequena. E sabe como é o cheiro, mãe?" Aquela palavra cortou mais fundo que faca. Oh, cheiro. Não demorou muito. Me colocaram num carro com 2 malas e me deixaram num lugar com cheiro de hospital antigo, onde velhos sentam o dia todo vendo a janela. Chorei as 3 primeiras semanas. Depois, fiquei muda. A tristeza era tanta que me faltava voz no lar. Conheci outras mulheres como eu. Dona Alzira, que foi professora e foi deixada pelos 3 filhos. Dona Ruth, que não andava mais e dizia: "Prefiro não me mexer do que me dar conta de onde estou." A gente formava um clube silencioso das esquecidas. Um dia, minha neta, Clara, veio me visitar escondido da mãe. Tinha 14 anos. Me abraçou forte e perguntou: "Vó, por que você saiu de casa?" Eu respondi: "Porque eu incomodava minha filha." Ela chorou. Me gravou com o celular contando minha história. Sem eu saber, ela publicou na internet. Em poucos dias, minha voz virou notícia. Gente do país inteiro comentando, dando apoio, perguntando onde estava meu filho, por que ele fez isso. Foi aí que eles voltaram. Rogério e Juliana, com olhos vermelhos, trouxeram flores. Pediram perdão. Disseram que tudo foi um erro. Eu ouvi em silêncio. Depois, respondi: "O que vocês sentiram essa semana,
Eu senti por meses. E sozinha. Hoje, continuo no lar, mas não estou mais sozinha. Recebo cartas, visitas, chamadas de vídeos de pessoas que me ouviram. Gente que nunca vi, mas que me enxergou de verdade. Aprendi que tem coisa pior que morrer. É ser esquecida por quem você deu a vida. Mas também aprendi que minha voz ainda tem valor. E se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Porque, no fim das contas, tudo que a gente quer é isso: ser ouvida, ser lembrada, ser amada, mesmo que seja com cheiro de pomada e café requentado. Meu nome é Cícera, mas poucos me chamam assim. Lá na vila onde eu cresci, era só Dona Cissa. Nasci no interior da Bahia, num vilarejo tão pequeno que não aparecia no mapa. Filho homem, lá crescia para trabalhar na roça. Morrer, casar cedo e criar menino. Mas eu nasci diferente. Não queria casar cedo, nem esperar que a vida me levasse. Queria estudar, aprender, ganhar o mundo, só que a pobreza não deixa a gente escolher muito. Então, aos 11, já lavava roupa para os vizinhos. Aos 14, cuidava de 2 crianças pequenas para uma mulher da cidade. Aos 18, vim para São Paulo num caminhão de mudança. Tudo o que eu tinha era uma sacola de pano e uma carta de recomendação, que dizia que eu era de confiança. Trabalhei como empregada doméstica por mais de 30 anos. Dormia no quartinho dos fundos. Acordava antes do sol nascer. Lavava, passava, cozinhava, criava os filhos dos outros, muitas vezes sem carteira assinada, sem descanso, sem nem ser chamada pelo nome. Era a moça, a preta, a ajudante. Mas eu fazia com zelo, eu fazia com amor. Porque aprendi que quando a gente não tem quase nada, o pouco que entrega precisa ser inteiro. Casei com o Josias, um pedreiro que conheci num ponto de ônibus. Ele era calado, mas tinha um sorriso doce. Tivemos 2 filhos. Um morreu ainda pequeno. O outro, o João Paulo, cresceu vendo a mãe trabalhar até tarde, com o rosto cansado e as costas tortas. Eu sonhava em vê-lo formado, com uma vida melhor que a minha, e consegui. Trabalhei dobrado, abri mão de tudo, deixei de comprar roupa, Nova Poranose e tudo para pagar escola, cursinho, faculdade. Quando ele passou em direito, eu chorei como quem ganha na loteria. Achei que ali, finalmente, a vida ia começar a me dar um pouco de volta. João se casou com uma moça fina, dessas que nunca precisaram lavar um banheiro na vida. No começo me tratava bem, mas eu sentia que era de fachada. Um dia, me chamou de lado e disse: "A senhora precisa entender seu lugar. Aqui quem manda sou eu. E minha mãe já faleceu." Aquilo me doeu, mas engoli. Fingi que não ouvi. Quando ele me chamou para morar com eles, anos depois da morte do Josias, pensei que era uma segunda chance. Achei que ia ser acolhida, amada, mas eu não sabia que estava indo morar num lugar onde carinho tinha, ora, afeto, era obrigação e comida. Podia virar humilhação, porque se eu soubesse o que me esperava, talvez tivesse escolhido continuar sozinha. Mas, por amor, a gente aceita. Migalha achando que é banquete. E foi assim que comecei a ser tratada pior que o cachorro da casa. Quando João Paulo me chamou para morar com ele e com a mulher, eu chorei. Era como se a vida tivesse feito um círculo e me entregasse, enfim, um lugar de descanso. Depois que o Josias partiu, meu companheiro de mais de 40 anos, a casa ficou grande demais, vazia demais, fria demais. O silêncio falava alto, os móveis gemiam, sozinhos com o vento. Eu conversava com as plantas para fingir que não estava sozinha. Então, quando meu filho me convidou, eu senti que Deus estava me dando uma nova chance. Ele disse que era temporário, mas no fundo eu achava que talvez fosse para sempre. Fiz as malas, com calma, levei minha Bíblia, um cobertor que eu mesma crochetei, minhas roupas e as fotos antigas. Coisa pouca, mas com muito valor. Chegando lá, a casa era bonita, moderna, tudo no lugar, tudo limpo. Mas eu percebi, logo de cara, que eu não cabia ali. Sabe quando a gente entra num lugar e sente que é visita? Foi assim. No primeiro dia, a Nora me mostrou o quarto e disse: "Aqui vai ser o seu cantinho, tá? Só peço para a senhora manter tudo bem organizado." Eu sorri e agradeci. Mas dentro de mim já era um alerta. No começo eu me esforçava para não atrapalhar. Acordava cedo, fazia café, tentava ajudar no almoço, lavava a louça,
varria o quintal, mas percebia que, mesmo tentando agradar, eu não era bem-vinda. Ela mudava a cara quando eu falava, me corrigia na frente das crianças. Às vezes fazia questão de repetir: não precisa se meter, dona Cícera. Eles têm mãe, doía, mas eu ficava quieta, porque tudo o que eu queria era estar perto deles. Ver meus netos crescerem, participar da rotina, contar minhas histórias, mas aos poucos fui sendo empurrada para um cantinho. A cozinha não era mais meu lugar. A sala era a zona dos meninos. Eu passava os dias no quarto, olhando pela janela, e então começaram os comentários velados. A senhora já comeu, né? A gente vai sair, mas a senhora fica, tá? Esse mês as contas estão apertadas. Eu fingia que não entendia. Comecei a guardar pão seco para não incomodar. Às vezes sentia fome, mas não tinha coragem de pedir comida. A vergonha engole o apetite. E o medo de ser rejeitada nos faz aceitar migalhas como se fossem presentes. Naquela casa, o silêncio era barulhento. E cada dia eu sumia um pouco mais. No começo, tudo era dito com voz mansa, palavras cortantes escondidas dentro de frases polidas, como se estivessem me fazendo um favor, como se eu tivesse que agradecer por estar ali. O primeiro comentário foi na cozinha. Eu estava lavando a louça e ela passou dizendo: a senhora não precisa se esforçar tanto, pode deixar que a gente limpa depois. Mas não era gentileza, era um aviso disfarçado. Dolly M. diante. Me tiraram da cozinha. Depois veio o controle da geladeira. Vó, não precisa mexer muito nas coisas, tá? Já tem tudo separado aqui. Para, senhora, eu, que sempre preparei comida para a multidão, que sabia fazer milagre, com 2 ovos e uma cebola, agora era proibida de tocar na panela. Comecei a perceber que meu prato era sempre o último. Frio, menor, sem carne. Enquanto os outros comiam à vontade, o meu parecia uma lembrança do almoço. E quando eu perguntava se podia repetir, via os olhares trocados. Um aperto no estômago me fazia dizer: não, não. J.T. Obama. As roupas passaram a ser lavadas. À parte, minhas blusas ficavam num cesto separado, para evitar alergia nas crianças, ela dizia. Mas eu sentia que era para não misturar meu cheiro com o da casa. Até minha cadeira na sala desapareceu. Um dia, cheguei e ela não estava mais lá. A gente trocou a decoração, disseram, mas não colocaram outra no lugar. Fiquei em pé, sem lugar para me sentar. A sala, que antes era ponto de encontro, virou território proibido. Os netos, que antes me abraçavam e pediam histórias, começaram a se afastar. Repetiam frases que ouviam dos pais. A vovó é teimosa, a vovó reclama demais, a vovó tá sempre doente. E eu fui me apagando. Primeiro me calei, depois me escondi. Por fim, comecei a acreditar que talvez eles tivessem razão. Porque o desprezo, quando vem em doses pequenas, nos faz duvidar até do nosso valor. Aos poucos, eu deixei de existir para eles. Não foi de uma vez. Foi aos pedacinhos, como se cada gesto, cada olhar, arrancasse um pedacinho do que eu era e jogasse fora. Primeiro veio o silêncio. Ninguém me chamava mais para nada. Os homens em família que antes eu ajudava a preparar, passaram a acontecer sem que eu soubesse. Eu escutava as risadas vindas da cozinha e ficava no quarto, esperando alguém me chamar. Mas ninguém vinha. Depois vieram as portas fechadas. Sempre que eu passava perto do corredor. Os quartos estavam trancados. A sala de TV, onde a gente costumava assistir novela juntos, agora ficava com a porta entreaberta menos. E quando eu tentava entrar, alguém levantava e dizia: a senhora quer alguma coisa? Como quem quer dizer: aqui não é seu lugar. Eita! O banheiro começou a ser disputado. Se eu demorava mais que 5 minutos, batiam na porta. Tá tudo bem, dona Cícera? Era como se minha presença incomodasse até o encanamento da casa. Comecei a tomar banho rápido, com medo de usar demais a água. Evitava até dar descarga quando ia só urinar. Veja você, uma senhora de 70 anos, se sentindo um fardo até no uso do banheiro. Me deram uma cadeira de plástico pro quintal, pra pegar um ar, disseram. Mas era para me tirar de dentro. No verão eu queimava no sol. No inverno, tremia de frio. Ninguém percebia, ou fingia não ver. Passavam por mim como se eu fosse mais uma planta da varanda.
Quando a nora recebia visitas, me pedia para não aparecer. É só um encontro rápido, dona Cícera. Melhor a senhora descansar. E eu ia pro quarto, o tal quartinho que mais parecia uma despensa adaptada. Tinha um ventilador barulhento, uma cama estreita e uma estante com caixas empilhadas. Era ali que eu passava a maior parte dos meus dias, vendo a luz entrar pelas frestas da janela e ouvindo o mundo lá fora menos o mundo, que o me ignorava. Comecei a falar sozinha, a responder em pensamento, a criar uma rotina de silêncio. Rezava muito. Pedia a Deus para me levar, ou para me devolver minha dignidade. Às vezes abraçava o travesseiro e imaginava que era o Josias. Pedia conselhos, perguntava o que eu tinha feito de errado. Aos domingos, ouvia o som da família indo à igreja. E eu, que sempre fui devota, não era mais chamada. É que é muito movimento, mãe. A senhora pode passar mal. Mas eu sabia que era vergonha. Eles tinham vergonha de mim. E foi assim que eu deixei de ser mãe, avó, sogra, mulher, virei sombra, virei ruído, via irate, um incômodo que eles toleravam porque ainda não sabiam como se livrar de vez. Mas isso ainda não era o pior. Eu já tinha passado por muita coisa ali dentro. Já tinham me calado, me escondido, me esquecido. Mas nada menos, absolutamente nada menos, me preparou para o que aconteceu naquele dia. Era uma tarde de quarta-feira. A casa estava em silêncio. Juliana tinha saído com as crianças, Rogério estava no trabalho. Eu estava no quintal, sentada na cadeira de plástico que já conhecia meu corpo mais do que qualquer abraço. Sentia fome. A barriga roncava como se quisesse gritar, o que a boca já não tinha coragem. Esperei até ouvir o portão bater. Era Juliana voltando. Ela entrou sem me notar, como sempre. Passou direto, com sacolas. 10 minutos depois, ouvi o barulho de pratos sendo arrastados e talheres batendo. Meu coração bateu mais forte. Talvez hoje ela tenha lembrado de mim. Pensei. Levantei devagar. A esperança doída me impulsionando para dentro da casa. Quando entrei na cozinha, ela estava de costas. Virei o rosto discretamente para o fogão. Vi o que parecia ser arroz, feijão e uma travessa coberta com um pano de prato. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela virou e falou: Dona Cícera, tem um prato para a senhora ali na mesa. Fui até a mesa, sentei, tirei o pano, era uma tigela funda, de plástico velho. O cheiro me causou um arrepio. Não era cheiro de comida, era um fedor azedo, misturado com algo que lembrava ração molhada. O rei do novo entendi, aquilo era comida de cachorro. Ela havia me servido ração úmida, misturada com um arroz velho, tinha até pedaços de osso dentro. Eu paralisei, os olhos arderam, mas as lágrimas demoraram a cair. Olhei em volta, como quem espera que seja uma brincadeira, mas ela não ria. Só passou por mim e disse: Tá quentinho, come logo antes que esfrie. Meu estômago embrulhou, não pelo cheiro, mas pela dor, pela humilhação, pela certeza de que, ali, eu tinha deixado de ser gente. Fiquei olhando para a tigela por minutos que pareceram horas. Meu mundo desmoronava ali, entre aquela comida e aquele silêncio ensurdecedor. Pensei em levantar, em gritar, em jogar a tigela no chão. Mas não fiz nada disso. Apenas levantei. Fui até o meu quarto. Fechei a porta devagar para não fazer barulho, e ali, sentada na beira da cama, desabei. Chorei com o corpo todo, com a alma. Cada soluço era um pedaço da minha dignidade indo embora. Me sentia menor que um bicho, um resto, uma sombra do que um dia fui. Naquela noite, não jantei. Nem no dia seguinte. Fingi que não estava com fome. Fingi que não sentia. Fingi até que não existia. Mas aquela cena ficou gravada em mim, como ferro quente. Porque a partir dali, eu entendi que o que estavam fazendo comigo não era descuido, era desprezo, era maldade. E a pior dor é saber que veio de quem você mais amou. Depois daquele dia eu achei que já tinha chorado tudo que havia para chorar. Achei que já não restava nada dentro de mim. Mas a dor, a gente aprende, tem muitos formatos. E às vezes, ela chega travestida de surpresa. A Clara era minha neta, do meio. 14 anos, sempre foi mais quieta, mais observadora.
Era a única que ainda me olhava com ternura. Mesmo com o que ouvia da mãe, ela ainda me tratava como vó. Sentava do meu lado, me dava um beijo rápido, perguntava como eu estava, coisas pequenas, mas que para mim eram como o sol depois de dias nublados. Num sábado à tarde, ela apareceu no meu quarto. A porta estava entreaberta e ela entrou sem fazer barulho. Sentou do meu lado na cama, me entregou um pacote de biscoito, que eu gostava, e falou: Vó, posso te perguntar uma coisa? Assenti, com a cabeça. Ela olhou bem nos meus olhos e disse: Por que a senhora mora aqui, nesse quartinho? Engoli seco, pensei em mentir, em inventar qualquer coisa, mas naquele momento, algo em mim precisava falar, mesmo que fosse para uma menina, mesmo que fosse a última vez. Comecei a contar, com calma, com vergonha, com dor, contei tudo. Do convite para morar ali, da exclusão, do desprezo, da comida, de como eu me sentia invisível. Ela ouvia sem interromper, olhos cheios d'água. Lá pelas tantas, eu notei que ela segurava o celular, com a tela virada para baixo. Só depois percebi ela tinha gravado tudo, vó. Me desculpa menos, disse, enxugando as lágrimas. Eu precisava fazer isso. Eu precisava mostrar para alguém. Fiquei em silêncio. Não sabia o que pensar. Parte de mim se sentia invadida. Outra parte, aliviada. Alguém finalmente ouvira minha dor sem me interromper. 2 dias depois, tudo mudou. A Clara postou o vídeo na internet, sozinha, sem avisar ninguém. A legenda dizia: Minha avó merece respeito. O vídeo viralizou. Em questão de horas começaram a surgir comentários, milhares, gente do Brasil inteiro, pessoas dizendo que choraram, que lembraram das próprias avós, que se revoltaram. No dia seguinte, recebi uma ligação no telefone da casa. Era uma repórter de um canal de televisão. Queria ouvir minha história. Disse que o país todo estava falando de mim. Juliana ficou em choque. Rogério chegou do trabalho pálido. Chamaram uma reunião na sala. Pela primeira vez em meses, me chamaram para sentar ali. Clara ficou do meu lado, segurando minha mão. Mãe, começou meu filho. A gente não sabia que a senhora se sentia assim. A gente errou. Eu não respondi. Só olhei para eles, um olhar cansado, um olhar cheio, porque às vezes o silêncio grita mais alto que qualquer resposta. Naquela noite, recebi mais de 100 mensagens no celular da Clara. Gente me chamando de guerreira, me oferecendo ajuda, querendo me visitar. Eu, que por meses fui tratada como um fardo, agora era reconhecida como exemplo. E tudo isso, graças a uma menina que me viu, que me ouviu, que teve coragem de mostrar para o mundo aquilo que tanta gente prefere esconder. A Clara salvou a minha alma. 2 dias depois da postagem do vídeo, a campainha tocou bem cedo. Eu estava no meu quartinho, como de costume, quando ouvi passos apressados pela casa, vozes estranhas. Gente perguntando por mim. A televisão tinha vindo. Clara correu até mim, com um sorriso nervoso. Vó, eles vieram, querem falar com a senhora. Meu coração disparou. As pernas tremeram. Por um momento, pensei em dizer não, em me esconder como sempre fiz. Mas algo dentro de mim, menos talvez a parte que já havia sido esquecida demais, menos me empurrou para frente. Me vesti com a blusa azul de botão, penteei o cabelo com as mãos e fui. A repórter era jovem, educada, mas os olhos dela estavam marejados. Desde o início, me ofereceu um copo d'água. Disse que meu vídeo tinha tocado muita gente. Sentamos no sofá da sala, e pela primeira vez, aquela casa parecia menor do que minha voz. Dona Cícera, a senhora quer contar o que viveu? Ela perguntou, segurando um bloquinho. Contei tudo, sem pressa, sem gritar. Falei como quem esvazia a alma. A câmera gravava, mas eu só enxergava a Clara atrás dela, sorrindo em silêncio, com olhos de quem sabia o que aquilo significava. No dia seguinte, a matéria foi ao ar. Horário nobre. Mostraram minha voz, minha história, minha dor. Falaram sobre o abandono de idosos, sobre o silêncio das famílias. E o meu rosto se espalhou. A vizinhança começou a reagir. Gente que nunca me cumprimentava passou a bater no portão. Uma moça do outro quarteirão me trouxe flores. Um senhor que eu não via há anos
veio me abraçar e chorou no meu ombro. Perdão por nunca ter notado a senhora, ele disse. A igreja que eu frequentava quando era mais jovem me mandou um convite. Queriam que eu voltasse. Me ofereceram carona, me chamaram de volta pelo nome. Pela primeira vez em anos, me senti alguém. Juliana andava pela casa com o rosto baixo. Roger evitava me encarar, mas a Clara andava como quem sabia que tinha mudado o destino de alguém. E mudou mesmo. Passaram-se dias assim. Gente chegando, gente mandando mensagens, até uma campanha online foi feita, arrecadaram dinheiro para eu ter uma vida mais digna. Me ofereceram um quarto novo, um lar. Até um advogado quis me ajudar a reivindicar meus direitos. Mas, mais do que as ofertas, o que me curou foi ser ouvida, foi olhar nos olhos das pessoas e ver que eu não era invisível, que minha dor não era Esmen, que havia milhares de outras sinceras espalhadas por aí, esperando, como eu, serem vistas. A imprensa veio e se foi, mas deixou comigo algo que ninguém tinha me dado nos últimos anos: dignidade. E a certeza de que até as vozes mais frágeis podem ecoar longe, se alguém tiver coragem de escutá-las. O dia em que eles me pediram perdão não foi como nos filmes. Não teve música suave ao fundo, nem um abraço imediato, nem lágrimas compartilhadas em perfeita harmonia. Foi um dia comum, nublado, o tipo de dia em que tudo parece cinza, por dentro e por fora. Rogério entrou no meu quarto, devagar. Juliana vinha atrás, de cabeça baixa. Os dois pareciam menores, como se o peso do que fizeram estivesse finalmente começando a doer neles também. Eu estava sentada, bordando uma toalhinha de crochê que Clara tinha me dado. Quando vi os dois, senti o peito apertar, mas não de esperança. Era cautela, medo de que aquilo fosse mais uma encenação. Mãe, começou Rogério, com a voz falhando. A gente queria conversar. Assenti com um gesto contido. Eles se sentaram na beira da cama. Juliana chorava em silêncio, sem levantar os olhos. Eu errei. Eu falhei com a senhora menos, disse ele. Eu devia ter te protegido e não permitido que a senhora fosse tratada assim. Eu deixei de ser seu filho. As palavras dele batiam como chuva fina no telhado, constantes, mas não suficientes para aquecer. Esperei Juliana falar e ela falou, com voz trêmula, como quem ainda lutava com a vergonha. Dona Cícera, eu fui cruel, fui injusta. Eu achava que estava fazendo o certo ao manter a casa organizada, ao evitar bagunça. Mas, afastando a senhora, machucando, e aquele prato, eu nunca vou me perdoar por aquilo. Fiquei em silêncio por um bom tempo, um silêncio que pesava no ar como chumbo. Eu não sabia se queria perdoar. Não ali, não ainda. A dor ainda era recente, viva. Mas eu sabia que o perdão às vezes é mais para quem carrega a dor do que para quem causou. Vocês lembram do que me disseram quando me mandaram pro lar? Perguntar vai ser melhor para a senhora com mais conforto, mas o conforto que eu precisava era ser amada, ouvida, respeitada. Vocês tiraram isso de mim. Rogério abaixou a cabeça. Juliana já chorava sem tentar esconder. Vocês sentiram essa semana, com o mundo olhando para vocês. Eu senti todos os dias durante meses, sozinha, em silêncio, pensando se ainda valia a pena existir. Eles me pediram perdão ali mesmo, de joelhos. Pediram uma chance. Disseram que queriam me trazer de volta, cuidar de mim. Me ofereceram um quarto novo, prometeram tratamento, atenção, respeito. Mas eu olhei em volta, vi as paredes do quartinho, onde fui esquecida. Vi os objetos que me acompanharam no abandono. E percebi que minha casa já não era ali. Eu agradeço o arrependimento e perdoo vocês, porque guardar mágoa é carregar veneno no coração. Mas voltar, eu não volto, não agora, talvez nunca. Eles choraram mais. Clara apareceu na porta nos observando e eu sorri para ela. Um sorriso leve, porque ali, diante de tudo, eu entendia que minha redenção veio, não dos que me esqueceram, mas dos que me lembraram. E naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, fui dormir em paz, com um coração limpo e com a alma inteira. Se alguém me dissesse, alguns anos atrás,
que minha história seria conhecida por milhares de pessoas, eu teria dado risada. Eu achava que já tinha passado da idade de ser ouvida, que meu tempo tinha ficado para trás, junto com as fotos antigas, os bordados na parede e as cartas guardadas na gaveta. Mas hoje, depois de tudo que vivi, entendi que enquanto há voz, há vida, e enquanto há vida, há valor. Não foi fácil aceitar que fui tratada como peso por aqueles a quem mais dei amor, que fui esquecida dentro de uma casa onde eu devia ser acolhida, que meu cheiro, esse cheiro de pomada, de idade de quem viveu, foi motivo para me empurrarem para longe. Isso machuca, isso marca e talvez nunca deixe de doer completamente. Mas também aprendi que a verdade tem força, que a gente encontra alguém disposto a escutar menos nem que seja uma neta com um celular escondido. Essa escuta pode mudar o mundo. Clara me devolveu a humanidade com um gesto simples: me ouvir, me enxergar, me dar voz. Aprendi que perdão não é esquecer. Eu perdoei meu filho e minha nora, não porque eles mereciam, mas porque eu merecia paz. Porque eu não queria mais carregar as correntes da mágoa. Porque eu queria voltar a dormir sem chorar em silêncio. Descobri que existem pessoas boas nesse mundo, gente que nunca me viu, mas que me abraçou com palavras, com cartas, com orações. Gente que me mostrou que eu ainda sou importante, que meu nome tem peso, que minha história vale ser contada. E descobri também que ser velha não é ser descartável. A velhice não é um erro, é um testemunho. Cada ruga minha conta uma batalha, cada mancha na pele é um capítulo vivido, cada dor no corpo é lembrança de tudo que suportei, enfrentei e venci. Hoje, continuo morando onde fui esquecida menos, mas agora não sou mais invisível. Recebo visitas, mensagens, sou chamada para contar minha história em escolas, igrejas, programas. Me escutam, me respeitam, me olham nos olhos, e mesmo que ainda exista dor, eu caminho em frente, com os passos lentos de quem aprendeu que o tempo cura, mas também ensina. Que ser forte não é nunca cair, é ter coragem de levantar, mesmo quando tudo diz para ficar no chão. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por me ouvir, por me dar tempo, por me dar espaço, porque no fim das contas, tudo que a gente quer é isso: ser visto, ser lembrado, ser amado. Mesmo que a pele enrugue, mesmo que a voz fraqueje, mesmo que o mundo tente nos calar, ainda vale a pena contar a própria história. E essa foi numa noite silenciosa, dessas em que o vento entra pelas frestas das janelas e a casa parece cochichar histórias antigas. Eu sentei na beirada da cama com um papel nas mãos. Era só uma folha branca, sem linhas, esperando por algo que eu mesma nem sabia que queria dizer. Mas o coração da gente, quando carrega coisa demais, uma hora precisa derramar. Peguei minha caneta azul e, sem pensar muito, comecei a escrever. Não era uma carta para ninguém, nem para o meu filho, nem para Clara, nem para Deus. Era para mim mesma, para aquela menina que um dia fui, para a mulher que me tornei, e para a senhora que agora tentava entender tudo que viveu. Querida Cícera, se você pudesse me ver agora, talvez se assustasse com o que o tempo fez com o nosso corpo. As mãos que um dia foram firmes agora tremem. Os olhos que sonharam com o futuro, hoje carregam saudade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você foi forte, muito mais do que imaginava. Você amou com tudo. Cuidou de gente que esqueceu de te cuidar. Acreditou até o fim que o amor salva. E sabe de uma coisa? Mesmo com tudo que aconteceu, você continua aqui, inteira, ferida, mas inteira. Lembra quando você queria ser professora? Quando escrevia no caderno as histórias da vizinhança? Foi. Bem, um dia suas palavras ainda seriam ouvidas por milhares, porque o mundo precisa de verdades simples, daquelas que só quem já chorou em silêncio sabe contar. Você achou que seria esquecida, achou que sua voz se apagaria com os anos, mas minha querida, até a vela mais fraca ainda ilumina a escuridão. E você iluminou. Não se culpe por ter acreditado nas pessoas erradas, nem por ter tentado amar quando não era correspondida. Seu erro nunca foi amar demais, foi esquecer de se amar também. Agora, aos 70, você voltou a existir. Não porque os outros permitiram, mas porque você decidiu não se calar. Te amo, assinado,
você mesma. Quando terminei de escrever, percebi que estava chorando, mas era um choro diferente, não de dor, de reconhecimento, como se eu tivesse me reencontrado, me abraçado. Dobrei a carta e guardei na gaveta do criado mudo, junto com minhas lembranças mais preciosas, porque ali naquela folha havia a história mais importante de todas, a de uma mulher que sobreviveu à invisibilidade e que escolheu continuar amando. Mesmo depois de tudo, a vida tem dessas coisas que a gente nem imagina mais acontecer. Depois de certa idade, a gente começa a se despedir mais do que se reencontrar. Mas às vezes, o tempo resolve ser generoso. E foi assim que numa manhã de sol fraco, eu reencontrei a Cida. Cida foi minha amiga de infância, dessas que a gente guarda na memória com cheiro de goiaba, madura e som de riso no terreiro. A gente cresceu juntas, na mesma rua de chão batido, dividíamos sonhos, segredos e até sapato de festa. Quando ela se mudou para o interior de Minas, perdemos o contato. Cada uma seguiu sua vida, casou, criou filhos. A última vez que nos falamos foi num velório, há mais de 30 anos. Mas, depois que minha história viralizou, recebi uma carta manuscrita, letra trêmula, mas cheia de alma. Dizia: Cícera, é você, a minha Cícera, aquela que me emprestou o vestido azul na primeira comunhão. Quase deixei a carta cair das mãos. Era ela. E dizia mais, que queria me ver, que vinha para a cidade só para isso. 2 dias depois, ouvi batidas na porta da frente. Quando abriram, 50, estava ela, cabelos brancos como os meus, corpo curvado, mas com os olhos vivos. Os mesmos olhos da menina que um dia me defendeu de uma briga no colégio, que me ensinou a fazer trança no cabelo, que sabia de cor minha comida favorita. Nos abraçamos por longos minutos. O tempo sumiu. O mundo sumiu. Éramos só nós. De novo, como 2 meninas brincando de existir, ela passou a tarde comigo. Sentamos na varanda, tomamos café coado na hora, com pão de queijo que ela mesma trouxe. Rimos das histórias antigas, choramos das ausências, falamos dos filhos, dos netos, das dores que se escondem por trás de cada sorriso. Eu vi seu vídeo, Cícera, ela disse apertando minha mão. Chorei tanto, senti raiva e depois orgulho, porque você falou por todas nós. Por mim também. Eu sei o que é ser esquecida. Aquela confissão me desmontou, porque ali eu entendi que não era só a Minhador, que existiam outras Cíceras, outras Cidas, espalhadas por esse Brasil enorme. Mulheres que deram tudo e receberam quase nada de volta. Ela me trouxe um presente, um retrato antigo. Nós duas, sentadas no banco de madeira da pracinha, com laços no cabelo e o mundo inteiro pela frente. Coloquei aquele retrato na cabeceira da cama, porque ele me lembra de quem eu fui e de quem ainda posso ser. Antes de ir embora, ela me prometeu que voltaria, e voltou. Toda semana. Às vezes para conversar, às vezes só para ficar em silêncio do meu lado. Às vezes, silêncio é tudo que a gente precisa. Com Cida, redescobri que ainda dá tempo de recomeçar, que amizades verdadeiras sobrevivem ao tempo, à distância, às cicatrizes, e que mesmo quando o mundo nos faz acreditar que acabou, sempre pode existir um reencontro capaz de reacender a luz dentro da gente. Numa noite silenciosa, dessas em que o vento entra pelas frestas das janelas, e a casa parece cochichar histórias antigas, eu sentei na beirada da cama com um papel nas mãos. Era só uma folha branca, sem linhas, esperando por algo que eu mesma nem sabia que queria dizer. Mas o coração da gente, quando carrega coisa demais, uma hora precisa derramar. Peguei minha caneta azul e, sem pensar muito, comecei a escrever. Não era uma carta para ninguém, nem para o meu filho, nem para Clara, nem para Deus. Era para mim mesma, para aquela menina que um dia fui, para a mulher que me tornei, e para a senhora que agora tentava entender tudo o que viveu. Querida Cícera, se você pudesse me ver agora, talvez se assustasse com o que o tempo fez com o nosso corpo. As mãos que um dia foram firmes agora, tremem. Os olhos que sonharam com o futuro, hoje carregam saudade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você foi forte, muito mais do que imaginava.
Você amou com tudo. Cuidou de gente que esqueceu de te cuidar. Acreditou até o fim que o amor salva. E sabe de uma coisa? Mesmo com tudo que aconteceu, você continua aqui, inteira, ferida, mas inteira. Lembra quando você queria ser professora? Quando escrevia no caderno as histórias da vizinhança? Foi. Bem, um dia suas palavras ainda seriam ouvidas por milhares, porque o mundo precisa de verdades simples, daquelas que só quem já chorou em silêncio sabe contar. Você achou que seria esquecida, achou que sua voz se apagaria com os anos, mas minha querida, até a vela mais fraca ainda ilumina a escuridão. E você iluminou. Não se culpe por ter acreditado nas pessoas erradas, nem por ter tentado amar quando não era correspondida. Seu erro nunca foi amar demais, foi esquecer de se amar também. Agora, aos 70, você voltou a existir. Não porque os outros permitiram, mas porque você decidiu não se calar. Te amo, assinado, você mesma. Quando terminei de escrever, percebi que estava chorando, mas era um choro diferente, não de dor, de reconhecimento, como se eu tivesse me reencontrado, me abraçado. Dobrei a carta e guardei na gaveta do criado mudo, junto com minhas lembranças mais preciosas, porque ali naquela folha havia a história mais importante de todas, a de uma mulher que sobreviveu à invisibilidade e que escolheu continuar amando. Mesmo depois de tudo, eu recebi muitas visitas desde que minha história se espalhou. Algumas vinham com flores, outras com abraços. Teve quem trouxesse bolo, cartas, até presentes simples como um sabonete cheiroso ou um par de meias quentinhas. Tudo me tocava. Claro, cada gesto uma nova ferida sendo costurada com ternura. Mas houve uma visita que me marcou de um jeito diferente, de um jeito que eu nunca vou esquecer. Era uma tarde nublada, do tipo que faz a gente querer ficar quietinha com um cobertor. Eu estava sentada na varanda, olhando para o céu encoberto e pensando na vida menos como sempre faço, quando ouvi passos tímidos no portão. Era um rapaz, magro com uns 20 e poucos anos, carregava uma mochila e um olhar tímido. Com voz baixa, dona Cícera, sou o Gabriel? Assenti com um leve sorriso. Ele parecia nervoso, sentou-se no banquinho de madeira à minha frente. E ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, tirou algo da mochila. Era uma foto dele. Essa aqui era minha avó, Dona Lourdes. Faleceu faz 2 anos. Quando vi seu vídeo, parecia que era ela falando. A senhora me lembrou ela em tudo. No jeito calmo, no olhar triste, na força escondida. Ele começou a chorar. Um choro contido, de quem carrega a culpa no peito. Pegou minha mão, com cuidado, como se pedisse permissão para sentir. Eu queria ter dado mais atenção para ela, mas eu era jovem, vivia no celular, nos estudos, no trabalho. E agora que ela se foi, eu só queria mais um dia, um só, para ouvir, para conversar, para cuidar. Me faltaram palavras, mas não me faltou afeto. Apertei a mão dele com firmeza, não como quem consola, mas como quem compreende. Porque eu entendi o que ele queria com aquela visita. Não era apenas me ver, era de alguma forma pedir perdão à própria avó. Através de mim conversamos por horas. Me contou histórias da infância, das comidas que ela fazia, dos conselhos que ignorou. Me ouviu com atenção, como poucos ouviram. Rimos foi um encontro de 2 almas. Uma que precisava ser perdoada, e outra que precisava ser lembrada com carinho. Antes de ir embora, Gabriel tirou um papel dobrado do bolso. Era uma carta. Ele tinha escrito para a avó, mas nunca conseguiu entregar. A senhora pode ficar com ela? Perguntou. Acho que de algum jeito, ela gostaria que fosse a senhora ler. Li a carta naquela mesma noite. Era linda, triste, cheia de amor. Ama amor tardio, mas ainda assim, verdadeiro. Guardei a carta junto com a que escrevi para mim mesma, porque ambas me lembram de algo essencial. O amor, mesmo quando chega atrasado, ainda é amor. E Gabriel voltou outras vezes, virou quase um neto por escolha, um pedaço da vida que me foi negado, e depois, gentilmente devolvido por alguém que decidiu não passar pela vida de olhos fechados. A visita que mais me emocionou não trouxe presente, nem flores, trouxe arrependimento, abraço e reconexão. E me mostrou que às vezes, o que
Cura, gente, é simplesmente ser o porto onde alguém decide ancorar sua saudade. Outro dia sentei diante do espelho e comecei a observar meu próprio reflexo. Fazia tempo que não me olhava com atenção, não só como quem arruma o cabelo ou ajeita a gola da blusa menos, mas como quem tenta enxergar o que sobrou depois da tempestade. Ali diante de mim estavam todas as marcas que a vida me deixou. Cada ruga, cada linha, cada mancha, todas carregando uma história. Tenho uma cicatriz no meu braço esquerdo, pequena, mas funda, ganhei quando ainda era menina. Subindo em árvore para colher goiaba, caí, rasguei o braço e fui correndo para casa, chorando. Minha mãe passou álcool e disse: vai cicatrizar, vai doer, mas depois vira lembrança. E virou essa marca discreta que hoje carrego com certa ternura. Mas nem todas as cicatrizes são visíveis. As mais profundas, essas ninguém vê, estão dentro da gente, feitas de palavras não ditas, de abraços negados, de silêncios, que machucam mais do que gritos. Essas cicatrizes não têm curativo, nem remédio que alivie. Uma das maiores eu ganhei no dia em que vi meu prato trocado pelo de um cachorro. Aquilo me rasgou por dentro, não pelo alimento em si menos, mas pela mensagem que ele carregava: você não vale mais como ser humano. Outra marca que levo foi deixada quando ouvi, atrás da porta, minha nora dizendo que eu incomodava até com o cheiro. Nunca imaginei que meu corpo, esse mesmo corpo que carregou filhos, que serviu a tantos, um dia seria motivo de repulsa. Isso não cicatriza fácil. Tenho a cicatriz da solidão, dos aniversários esquecidos, das datas em que ninguém ligou, dos domingos em que ouvi risadas vindo da sala, mas não fui convidada para a mesa. A solidão, quando constante, se aloja feito poeira nos cantos da alma. E carrego também a marca da culpa. Culpa por ter aceitado calada durante tanto tempo, por ter me apagado aos poucos para caber num lugar que nunca foi feito para mim, por ter confundido silêncio com respeito, obediência com amor. Mas também carrego cicatrizes que hoje me dão força, a cicatriz da superação. Do dia em que resolvi contar minha história, do momento em que minha voz fraca e trêmula atravessou uma câmera e encontrou milhares de corações. Tenho a marca da resistência, de ter envelhecido sem perder minha essência, de ainda conseguir sorrir, mesmo quando as lágrimas insistem em chegar, e talvez a mais bonita, a cicatriz da esperança, aquela que apareceu depois do perdão, depois do reencontro com a Cida, depois das cartas, das visitas, da Clara segurando minha mão e dizendo: vó, a senhora importa. Minhas cicatrizes não me envergonham mais, pelo contrário, elas contam quem eu sou. São mapas da minha história, provas de que sobrevivi, de que ainda estou aqui, inteira, mesmo depois de tudo. E se alguém me perguntar o que mais aprendi com todas essas dores, direi: cicatrizes não são fraqueza, são medalhas invisíveis de quem teve coragem de continuar. Se eu pudesse estar agora diante de todas as avós que foram deixadas de lado, ignoradas, caladas, eu diria algumas coisas com o coração, porque quem já foi esquecida, entende a dor de quem ainda espera ser lembrada. Eu diria: minha irmã, eu te vejo. Eu sei do cansaço que mora nas suas pernas, da dor que você não diz para não incomodar, do silêncio que engole você nas noites longas. Eu sei do olhar que se perde pelas janelas, esperando por uma visita que não vem. Sei da mesa posta para muitos e ocupada por ninguém. Sei o pudis. Sentaria com você. Tomaria um café bem doce, com aquele cheiro que só casa de vó tem. Te ouviria falar dos tempos antigos, das lutas, das alegrias, das receitas que ninguém conhece. E depois, no silêncio, eu pegaria tua mão, só para te lembrar que você não está sozinha. A gente foi ensinada a servir, a cuidar, a sorrir, mesmo cansada. E agora, que tudo dói, tudo pesa, querem que a gente suma. Gente, aceite a invisibilidade como parte do envelhecer, mas não é, não deve ser. Você tem valor. Mesmo que ninguém diga, você carrega histórias nos ossos, sabedoria nos olhos, coragem na pele marcada pelo tempo. Você é a raiz da árvore, a base, o que sustenta tudo que veio depois.
Se eu pudesse falar com todas as avós esquecidas do Brasil, gritaria com doçura, a culpa não é sua. Não é por você ser lenta, nem por repetir as mesmas histórias. Não é pelo cheiro da pomada, nem pelas mãos trêmulas. O problema não é você, é o mundo que perdeu o respeito por quem já viveu tanto, mas há esperança. Há netos como a Clara, jovens como o Gabriel, a gente acordando, gente que escuta, que olha, que estende a mão, e enquanto houver uma voz como a sua, ainda há chance de mudar tudo. Não se cale, não se esconda, escreva cartas. Conte suas memórias, grave suas histórias, deixe sua marca, mesmo que não te peçam. Por Candeia, vão procurar por sabedoria, e ela estará nas suas palavras. E se ninguém te disser hoje, eu digo, você é amada, você é importante. E mesmo com a voz baixa e os passos curtos, você ainda pode iluminar a vida de alguém. Se eu pudesse falar com todas as avós esquecidas do Brasil, terminaria dizendo isso. Você ainda é luz, mesmo quando tentam te apagar. E enquanto eu viver, minha voz será também a sua.